Eu acredito que essa mensagem vai chegar para todas as pessoas que estão buscando uma direção na vida, porque a vida, ela está trabalhando constantemente para o nosso bem, para a nossa prosperidade e principalmente para a nossa cura. Nós ainda não conseguimos acessar esses lugares porque, na verdade, nós não nos encontramos em nós mesmos. Nós ainda estamos buscando uma direção numa estrada turbulenta, numa estrada que muitas vezes está cheia de pedregulhos. E nós, com a mente fechada, com o espírito cansado, com os pés já machucados de tanto caminharmos e andarmos em círculos, estamos ainda buscando algo que vale a pena, de dizer, uau, como vale a pena viver. Uau, eu acordo hoje com alegria. Por que eu acordo hoje? Qual o motivo que me faz levantar da cama todos os dias? De, nossa, eu tô indo trabalhar, como isso é bom. Ir lá, trabalhar naquele lugar e poder colocar a minha energia, as minhas ideias. Você sente isso? Nossa, que bom poder encontrar essas pessoas. Eu sei que no meio do caminho, não é um conto de fadas. Eu sei que no meio do caminho nós encontramos muitas pessoas que estão de mau humor, que não gostam de nós. E, mais uma vez, não é sobre nós, é sobre o que elas acreditam na vida. E dentro das nossas relações, pessoas que estão desgastadas, pessoas que estão infelizes, e você começa a duvidar que a vida vale a pena ser vivida. Você começa a duvidar de que é muito bom viver. E então, consequentemente, isso vira isso acarreta, na verdade, de continuar. É como um efeito dominó. Tudo é um efeito dominó. As nossas decisões, os nossos sentimentos, como a gente escolhe e decide como nós vamos definir o próximo passo, de como que a gente vai seguir a vida, tudo é definido pelo seu pensamento, tudo é definido de como você vai reagir com o que acontece com você. E eu sei que não parece tão simples para você que tá aí com os seus problemas, que tá doendo, que tá machucando, que as suas relações estão chegando a algum tipo de fracasso, ou que você mesmo se sinta de uma forma até mesmo fracassada. Ai, será que então eu fracassei? Eu acho que isso é um termo muito forte, né? Eu não acredito, não, que esteja fracassado. Ai, mas o mundo isso, o mundo aquilo, o mundo vive numa eterna crise. Porque da crise nasce alguma coisa. Mas dependendo também da escolha individual de cada pessoa, também a gente é guiado por uma direção. Então, mais uma vez, falando sobre os meus processos, de como eu atravessei aquele período escuro, depressivo, de muita ansiedade, de passar por momentos de, será que vale mesmo a pena viver? Será que a vida vale a pena? Eu passei por isso. Eu passei de, nossa, eu acordei de novo. Não acredito que eu ainda tô aqui. Eu passei por essa fase. Eu não tenho vergonha de dizer que houve um momento que eu pensei assim, eu não acredito que eu ainda tô aqui. Pois é. E hoje eu sei porque eu disse aquilo, hoje eu sei porque que eu vivi, porque que eu passei naquele túnel escuro e eu não desisti de caminhar. Eu sei porque isso aconteceu comigo. E o mais importante, que eu vou começar desde agora, o mais importante é que você não pode desistir do caminho. Porque ficar onde você está não tá te levando a lugar nenhum, a não ser a descer mais degraus, a te deixar mais deprimido, a perder ainda mais a sua esperança, porque imagine só, se você tem 2 copos e em cada copo ou em cada jarro, em cada recipiente, você decide depositar algo. Se existe um copo de água que você pode beber de gole em gole para matar um pouco da sua sede, para aliviar um pouco da sua dor, mas nesse copo aqui você prefere encher de tristeza, mais cheio ele vai ficar de desesperança, mais cheio esse copo fica de tristeza, de desânimo. Você está colocando muita energia ali. Uma coisa que não nos falta é energia. Só que aonde a gente distribui essa energia? Nesse copo envenenado ou nesse copo aonde existe água para matar a sede? Para que você possa chegar até a próxima parte do caminho, até a próxima estrada. Para que você possa encontrar ajuda na próxima esquina. E isso eu te garanto, a ajuda vem. A ajuda sempre chega, porque uma garota que não tinha dinheiro, que não sabia como ia pagar o aluguel no dia seguinte, que não tinha tanta ajuda assim, não tinha uma rede de apoio fortíssima ao redor, eu encontrei. Aliás, as pessoas me encontraram e me ajudaram. E é por isso que hoje eu estou aqui também para te dizer que existe caminho.
Não existe só gente mesquinha no mundo, não. Existe gente boa. Existe gente que tem o seu pouquinho, mas que ainda está dividindo com o outro. O nome disso é esperança. O nome disso é a resistência daqueles que aprenderam, que construíram resiliência. E eu aprendi a construir a minha resiliência. E eu aprendo todos os dias a construir mais um pouquinho de resiliência. Justamente porque um dia essas pessoas não desistiram de mim. Um dia porque eu encontrei pessoas comuns me ensinando que a vida comum também é maravilhosa. E que você pode crescer cada vez mais, porque a vida é expansão. Uma árvore não para de crescer porque tem muita ventania. Uma árvore não para de crescer porque tá nevando ou porque tem uma tempestade a 24 horas. Alguns galhos podem quebrar, algumas fissuras podem acontecer, mas ela não para de crescer e ela não vai parar de dar frutos. Então, muitas vezes nós estamos exauridos. A nossa energia está sendo colocada, depositada em outros recipientes que outras pessoas estão tomando. Quem está tomando da sua água? Essas pessoas que tomam da sua água, elas contribuem com você? Elas colaboram pela sua nutrição? Isso muitas vezes acontece das relações mais próximas. Porque um deprimido atrai alguém alegre? Um deprimido atrai alguém de sucesso? Não, eu acho que não. Você acha o contrário? Eu gostaria muito de saber da sua opinião. Eu gostaria muito de entender como que você pensa sobre essa troca nas relações. O que eu dou e o que eu recebo é justo. Eu dou um pouco para você, você colabora também. Hoje eu seguro um pouco essa bagagem, amanhã você segura um pouco essa bagagem. Você está desanimado hoje? Tem alguém para te animar, para dizer não, você vai levantar e você vai conseguir. E sobre o quanto você olha para si mesmo. Como que você olha para a sua situação. Existem momentos da vida que nós estamos deprimidos. Estar deprimido, ok, porque a vida, as emoções não é linear. Tem um momento que é normal, tô super alegre, é maravilhoso, nossa, hoje o dia foi muito bom. Ou daqui a pouco acontece algo que te deixa desanimado. E esse é um processo de construção. Porque se você observar a natureza, tem muita coisa acontecendo ali. O tempo muda, as estações mudam e nenhuma árvore deixa de crescer. Será que nós somos tão diferentes mesmo do que acontece ao nosso redor? Será que nós somos tão diferentes mesmo desse sistema que habita também junto conosco? Se você observar a natureza, você vai aprender muito com ela. Ela não está só lá existindo, nada está apenas existindo no mundo. Se você só está existindo, sim, a propensão é que em algum momento você vai ficar deprimido hoje, aí você vai ficar deprimido amanhã, e aí você vai ficar deprimido depois de amanhã, e aí daqui a pouco você não consegue encontrar mais uma direção na vida. Você olha para a vida, nossa, a vida é só isso mesmo. Eu acordo, levanto, faço tudo automaticamente, sobrevivo mais um dia, as minhas relações são mais ou menos, não tem profundidade, fica só no raso, ou eu sou muito criticado dentro de casa, eu sou muito criticado pela minha família, por esses amigos, dentro do trabalho também. Eu acho que não tá valendo a pena, eu ganho meu dinheiro, pago os boletos. Você acha que a vida é mesmo apenas isso? E eu te digo que naquele processo daquela garota lá, que passou por poucas e boas, ainda tendo que trabalhar, ainda tendo que sustentar, pagar os seus boletos e lidar com a própria depressão de, uau, o que eu faço aqui? Eu não sei o que eu faço aqui. Eu me sentia sem eira nem beira, mas eu continuava caminhando um passinho de cada vez. Eu falava para mim mesma, eu lembro dessas palavras, só mais um passo, tá quase chegando. Às vezes, quando eu ficava muito cansada e eu caminhava muito, eu sempre fui uma pessoa que eu caminhei muito, porque me ajudava a colocar as minhas ideias no lugar. E aí, muitas vezes, já com os pés bem cansados, já exausta de vir do trabalho, eu preferia caminhar do que ficar presa ali no trânsito. Às vezes eu andava 3, 4 estações a pé, porque eu pensava assim, eu já tô presa em tantos lugares, aí eu saio do meu trabalho, ainda vou ficar presa ainda no trânsito, eu vou ter um troço aqui.
Eu já estou tendo que suportar muitas coisas que eu não estou entendendo dentro da minha cabeça. Eu cresci sem aprender a ter inteligência emocional, sem entender aonde terminava a caixa e onde começava o outro. Então, eu me misturava muito com a emoção das pessoas, eu sentia que eu tinha que solucionar tudo aquilo. E chegou um momento que eu não conseguia mais me encontrar. Tem um momento que nós estamos tão misturados com os problemas das pessoas e com o mundo que você não se reconhece mais. Quem sou eu? Quais são os meus sonhos? Para onde que eu vou? A vida não pode ser apenas isso, mais uma vez. E não é. A vida não é só isso. A vida é um conjunto das suas decisões diárias. Só que até você compreender isso, você ficou misturado com todo mundo. Você começou a carregar coisas de outras pessoas. E eu vou te explicar por que isso acontece. Então, eu ficava tentando colocar minha mente em ordem, mas eu já estava tão exausta de carregar tanta coisa, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, tudo já tinha caído no meu físico. Eu sentia muitas dores na coluna. Eu tenho escoliose e hoje eu consigo lidar muito melhor com isso. Eu consigo entender algumas coisas de, opa, essa dor tá voltando, por quê? Por que que... Opa, peraí, eu tô na resistência, eu tô carregando coisas demais, além da conta. Vamos parar, vamos respirar, vamos analisar isso daqui. É você não ser arrastado cotidianamente por essas dores internas, mas você sentar aí. Vamos organizar tudo isso aqui? O que tá acontecendo? Por que que esses pensamentos são repetitivos? Por que que as minhas emoções, elas estão dando esses nós dentro de mim? Porque tem muita gente que cresceu sem aprender a lidar com as suas próprias emoções. Dependendo da família de onde você veio, tem pessoas que não gostam de se expressar emocionalmente. Tem famílias que já, nossa, choram por tudo. Eu acho isso tão bonito. Ai, tá chorando, mas que bom, tá colocando pra fora. Tem pessoas que não choram, mas elas conseguem se dar um tempo para poder lidar com o que está acontecendo. Elas conseguem fazer aquele equilíbrio da sua mente, das suas emoções. Eu falo assim, é uma reunião consigo mesmo, uma reunião com todas as suas partes. Vamos sentar e entender o que está acontecendo aqui. Reunião geral da empresa, que é você mesmo. Você é o seu maior negócio, pois é. Acho que você já ouviu isso antes, né? Mas é verdade. É verdade. Volte pro óbvio. Volte pro simples, porque funciona. A vida é toda organizadinha. A vida não briga com as pedras. A vida, ela contorna as pedras. E aí, quando ela se torna cada vez mais abundante, não tem rocha que pare o fluxo desse rio. Enquanto você olha para si como um leitozinho de uma nascente que quer brigar com coisas grandes, com coisas que estão além de você, você vai sofrer. É a mesma coisa de muitas pessoas, eu acompanho, tá? Muitas coisas aí, muitas pessoas que ficam falando, meu Deus do céu, olha o que tá acontecendo no mundo. E a pessoa sofre, sofre, sofre. E eu penso assim, ok, eu sei que o mundo, ele tem suas crises, eu sei que o mundo tem os seus problemas, sempre existiu. Os problemas sempre existiram, o mundo sempre trouxe um novo problema, mas com um novo problema também existe uma nova solução. Vamos retornar, eu gosto de brincar assim, volte 10 casas na sua vida, deixa o mundo arranja os próprios problemas, o mundo vai aprender a solucionar os próprios problemas. Às vezes a gente precisa aprender a ser um pouco frio e calculista, se afastar um pouco do caos, sair do olho do furacão e olhar para você. O que você pode fazer? Porque sofrer, ficar sofrendo e chorando pelo mundo, me desculpa, não vai resolver. Não resolve. Às vezes tem uma pessoa aí pertinho de você que tá sofrendo tanto e você pode fazer algo por ela. Você não precisa salvar o mundo. Você precisa manter o seu mundo crescendo constantemente. E conforme você faz isso, você nutre cada vez mais a si mesmo e quem está ao redor. E quem quer ser nutrido, porque você não pode pegar o seu copo d'água e forçar o outro a tomar. Olha, toma para você ficar feliz. Mas você tem que tomar. Tem gente que é assim, tá? Você tem que tomar isso que eu tô te dando. Não, tem que nada nessa vida. Vamos aprender que tem que nada. Tá bom? Tá todo mundo passando pelo seu processo interno. Enquanto cada pessoa não retornar para o seu processo, voltar 5 casas, 10 casas, 20 casas, nós vamos continuar patinando, vai continuar brigando contra as rochas. E aí eu vou continuar repetindo de norte a sul, de leste a oeste. Você está fazendo seus processos? Ou você está brigando contra o fluxo? Você está nadando contra a correnteza? Então, e aí, me conta, o que está acontecendo?
Porque é importante você entender que recipiente você está enchendo. Quando tem outro copo aqui, tem um copinho aqui, ó. Ah, mas é tão pequenininho, isso não vai matar minha sede. Sabe por que não vai matar a sua sede? Porque você insiste em caminhar nesse deserto. Porque você insiste em brigar contra as pedras, ao invés de parar e refletir. O que eu preciso organizar hoje? O que eu preciso isolar da minha vida hoje? Qual é o espinho que tá doendo tanto? Mas, Kátia, eu não consigo tirar esse espinho. Tá bom. Vamos olhar ao redor do espinho. O que dá para fazer por essa ferida? Será que eu consigo tirar mais alguma coisa daqui para amenizar a dor um pouquinho hoje? Eu costumo falar assim para minha filha, quando ela se machuca, mamãe, tá doendo muito. Passa pomada? Eu vou lá, e às vezes não precisa passar pomada, mas eu passo. Porque é o acolhimento. Eu vou lá, passo a pomada, ela fala, mamãe, ainda tá doendo. Eu falei, calma, filha. Até curar ainda vai doer, mas amanhã vai doer um pouco menos, depois de amanhã vai doer um pouco menos, até que vai parar de doer. Então você consegue entender qual é o processo? O processo é estratégico. A vida também é estratégica. Até que ela se torne um rio abundante, ela vai continuar contornando as pedras. Eu não estou falando sobre escapismo, porque tem coisas na vida que você vai precisar encarar. Só que para precisar encarar também é outro processo. Como eu me preparo para encarar isso? Então, se hoje você não tem um motivo para levantar da sua cama, pensa. Ai, porque a vida é muito ruim. Ai, porque eu tô em processo de luto. Eu não consigo superar esse luto. Se dê um tempo. Eu passei por muitos processos de luto. E eu também achei que não ia passar. Eu passei por tantos processos que hoje eu penso assim, uau, Deus realmente acreditou em mim quando eu não acreditava mais. Porque eu cheguei até aqui. Eu dizia aos 19 anos, se eu viver até os 30 anos é suficiente. É suficiente para mim. E quando eu cheguei aos 30 anos, um terapeuta, também um grande médium, ele virou para mim e disse, uau, parece que alguém lá em cima gosta muito de você. Porque se você não estivesse aqui hoje, talvez você não passasse dos 30. E o que me levou naquele processo com aquele terapeuta numa constelação familiar? Eu não suportava mais viver todo dia o mesmo dia. Então, enquanto você é muito forte, mas o que você está fazendo com a sua força? Porque enquanto você continua resistindo ao espinho, você não vai caminhar para onde você precisa. E eu preciso te dizer isso. Eu só cheguei aquele dia naquela constelação, primeiro, porque eu estava grávida de 5 meses. E quando eu achei que eu não poderia ser uma boa mãe, eu fui procurar ajuda. A vida, ela vai te chacoalhar. A vida, ela vai te mostrar o caminho. Eu não queria continuar sendo uma reprodução do que acontecia comigo todos os dias da minha vida. O que eu ia ensinar para aquela criança? Se um dia eu fui uma menina que teve esperança, só que do lugar onde eu vivia, com as pessoas onde eu vivia, havia um padrão de pensamento, um padrão comportamental que me convenceu de que a vida era daquele jeito mesmo. Mesmo quando aquela voz interior daquela menininha dizia, não, não é possível. Olha esse céu, olha que lindo. O olhar da criança é muito puro. A criança só quer brincar, a criança só quer se divertir. A criança não tá nem aí com o que tá acontecendo no mundo. Ela quer viver a vida, porque ela entende a linguagem da vida. E nós precisamos voltar a nos conectar com a linguagem da vida. Quando você se desconecta disso, a vida começa a perder o brilho, perde o contraste. E aí você também não sabe mais o que você tá fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui. Eu tô nessa festa estranha com gente esquisita. Mas o espinho tava doendo tanto e eu não me conformava. Eu falei, não é possível, a vida é isso. É todo dia a mesma coisa. Todo dia eu vou parar no mesmo lugar. Todo dia eu acordo do mesmo jeito. Todo dia as mesmas pessoas me dizem as mesmas coisas. Eu tô vivendo, a minha vida é um looping. Não é possível. E eu penso assim, aonde tem veneno tem cura, porque a minha mente, por um lado, ela me direcionava para um abismo.
para um futuro catastrófico. Mas tinha um outro lado que dizia assim: não, não dá, não dá, não é possível. Eu não me conformo com esse destino. Eu não me conformo. E aí eu fui. Às vezes você dá 2 passos para cá e volta 1 para cá. Às vezes você dá 1 passo para lá e volta 2 para cá. Sabe? Você vai sendo arrastado para lá e para cá, para lá e para cá. É como se você estivesse num barco, tivessem 2 correntezas. Uma hora você quer seguir essa correnteza de, olha só, é legal, é bacana aqui, no seu barquinho tá todo machucado, já tem lá uns estragos no barco, você tá fazendo de tudo pro barco não afundar. E aí, daqui a pouco, você bate numa rochinha que nem é tão grande, aí pronto, a sua mente já começa a criar um monte de pesadelo. Viu? Não é o caminho, volta pra cá. Só que esse caminho é o caminho do abismo. É o seu padrão mental, é o seu padrão comportamental, é o seu sistema de crenças te arrastando para o mesmo lugar. E aí você começa a olhar o abismo de novo, e aí vem o medo, vem o pânico. E aí quando vem o medo, tem gente que trava no medo. Eu fui uma pessoa que eu travava no medo, aí veio a síndrome do pânico. Entre outras coisas, né? Eu sempre fui muito sensitiva desde criança. E eu não aceitava isso. Eu também não aceitava que eu era sensitiva. Eu não aceitava que alguém vinha e dissesse assim: minha filha, olha o tamanho da sua mediunidade, tem muita mediunidade aí. E eu também não aceitava nada disso, não. Não aceitava esse mundo espiritual. Por quê? Porque quando eu era criança, eu era muito atormentada. Eu tinha muitos tormentos em relação à espiritualidade. Eu via coisas, eu tinha sonhos premonitórios, enfim. Em outro vídeo eu falo sobre isso. Mas sempre foi uma resistência para mim. Por quê? Porque também tem muita história da minha ancestralidade. A gente carrega uma bagagem enorme. Você não é só você. Você foi tecido por muitas pessoas. Você foi tecido por uma grande história familiar. Mas não quer dizer que você precisa estar condenado aos padrões familiares. Você não precisa estar condenado aos padrões dos sistemas, do mundo. Não precisa. Não precisa. Eu tô aqui para te dizer que não precisa. Tem chão, tem caminho. Tem outras pessoas que mudaram e mudam o seu destino todos os dias. E felizmente eu conheci essas pessoas. Felizmente essas pessoas existem no mundo para te dizer: existe estrada. Porque imagina só, se os meus pais tivessem desistido de mim. Imagina só se os meus avós tivessem desistido de sair daquela pobreza terrível lá no Nordeste e não tivessem vindo para São Paulo. E hoje a minha geração financeiramente está muito melhor do que eles lá. Mas imagina se eles tivessem desistido. Imagina se a minha avó tivesse desistido de proteger a própria família de atos abusivos. O que seria de nós hoje? Eu fui a neta que a minha avó um dia salvou de um lugar muito, muito ruim para uma criança. Então, eu te digo assim, não dá para desistir. Desistir não é a escolha. Mas eu sei que você tá cansado, você tá cansada. Você não desista de caminhar. Mesmo que hoje você dê apenas um passo ou, Kátia, hoje eu tô cansada demais, hoje eu vou ficar o dia inteiro na sua cama. Tá tudo bem também. Não adianta você se autocriticar, não adianta você se cobrar terrivelmente. Não adianta você ficar o dia inteiro na cama e dizer: viu, eu sou um fracassado, eu sou incapacitado. Não, não é. Você tá passando por um processo que você não tá entendendo, você não tá se entendendo. Tem muita coisa na sua bagagem. Então não adianta você se sentir mal porque hoje você não tá conseguindo. Mas você não pode desistir. Não pode desistir de tentar o outro caminho. Não pode desistir de você mesmo. Ah, mas meus pais desistiram de mim. Talvez eles tenham desistido até deles mesmos. Isso é uma realidade difícil para muitas pessoas. Eu levei muito tempo para entender a situação dos meus pais, para entender a situação das minhas mães. Eu fui adotada pelos meus tios. Eu não entendia por que alguns dos meus familiares agiam daquela forma comigo. Eu não conseguia entender porque muitas vezes eu não era vista, muitas vezes eu tinha que ser calada, eu não conseguia entender porque as pessoas eram autoritárias. Eu só era uma garota sonhadora. Eu não tive um lugar para falar sobre a minha espiritualidade, sobre a minha mediunidade. Eu não tive um lugar de voz para falar de eu tô depressiva. Ou melhor, a vida não faz sentido para mim. Mas depois eu entendi. Eu entendi só porque eu não desisti. Então, eu prefiro que você enxergue a vida como
eu vou recuar 2 passos hoje, mas eu vou dar mais um passo amanhã, porque o importante é a constância. Esse é o mais importante. A vida só chegou onde chegou pela constância. Nem sempre foi pela força bruta, nem sempre foi pela super estratégia, mas pela constância. Porque a vida é insistente. A vida não desiste. Imagina se a própria vida desistisse. Não haveria esperança, não haveria crescimento, não haveria luz do sol. E olhe só, todos nós fazemos parte disso. Então, acolha essas palavras com carinho. Eu atravessei e eu acredito que você também vai atravessar, porque chão existe. E eu sei que os teus pés cansados, já feridos, eu andava até os meus pés sangrarem. Muitas vezes eu fiz isso, porque a dor que eu carregava internamente era insuportável. Então eu preferia ver o meu corpo sangrar de certa forma para ver que eu estava chegando a algum lugar, mas você não precisa chegar a essa parte. Eu encontrei outras pessoas que se machucavam, porque elas não conseguiam lidar com a dor da alma, elas não conseguiam lidar com a dor mental de não conseguir compreender o que estava acontecendo com elas. Mas eu sei que existe força em cada uma dessas pessoas, porque se eu conhecer essas pessoas que passaram por coisas horríveis, se eu fui uma das pessoas que passou por coisas difíceis e chegou até aqui, é para você se lembrar que aonde existe veneno e dor, também existe cura. E onde existe cura, existe vida. E mais uma vez, a vida é constante, a vida é insistente, a vida é teimosa, e ela tá aí, olhando para você. Ela tá em toda parte, dentro e fora de nós. E sim, isso vai fazer sentido.